Pronto. Boa noite. Boa noite! Como é que tá todo mundo aí? A gente tá aqui pelo Instagram Do do Coletivo Girassol. Coletivo Girassóis, tá certo? Foi feito um convite, foi feito um convite para mim e para Jéssica, para a gente ter um diálogo aqui relacionado especificamente com essas gerações, as gerações que entraram em contato com a doutrina espírita, as gerações que entraram em contato com o evangelho. Como é que foi no meu tempo? Como é que está sendo no tempo dela agora? Tá certo? A nossa diferença de idade não é tão grande, tá bom? Então talvez não tenham tantas diferenças, mas a gente vai conversar aqui com vocês para socializar com vocês o modo como a gente entrou em contato com o Espiritismo e de que maneira o Evangelho de Jesus chegou até cada um de nós. Então, desse modo, a gente vai também ficar atento às perguntas de vocês, tá? A gente vai fazer aqui uma breve exposição. Eu já vou começar problematizando aqui. O pessoal acha que eu sou meio polêmico, mas vou começar problematizando uma coisa aqui que a gente enxerga hoje em dia. Nós observamos no mundo religioso de hoje que as juventudes estão se esvaziando. Cada vez mais os jovens estão se distanciando do conhecimento, cada vez mais a gente percebe um nível de leitura. Eu falo da leitura sistemática, eu observo uma pressa muito grande no sentido de adquirir aquilo que é rápido, daquilo que é fácil, aquilo que é superficial muitas vezes. Então há um desafio muito grande para a juventude hoje. Nós não negamos que esse sistema de mundo, nós não negamos que essa realidade que nós vivemos é extremamente desafiadora. Nós também observamos que muitos pais e muitas mães têm sofrido no relacionamento com os filhos. Cada vez mais nós recebemos pessoas que conversam com a gente e que falam e relatam as suas dificuldades de convivência. Jovens me relatam dificuldades de convivência com os pais, pais me relatam dificuldade de convivência com os filhos, e existe cada um como se fosse um cabo de guerra, cada um querendo moldar o outro, algo do tipo, cada um sonhando com um tipo de pai e mãe, cada um sonhando com um tipo de filho ou filha, enfim. Nós estamos vivendo momentos bem desafiadores nesse tocante. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, debater um pouquinho sobre isso. Eu tive a alegria, a felicidade de Deus me dar esse presente chamado Jéssica, né? E graças a Deus a gente tem caminhado bastante juntos, bastante em sintonia, sem que ela perca a individualidade dela, a autonomia dela, e sem que eu perca também a minha individualidade e a minha autonomia. Estou pai dela nesta encarnação. Ela está minha filha nesta encarnação. Mas já pode ter sido diferente, né? Já pode ter sido diferente. Às vezes ela já se comportou como uma mãe. Às vezes eu que coloquei a cabeça no colo dela para chorar. Às vezes foi o contrário também e vice-versa. O fato é que nós somos companheiros de viagem. Queria aqui já começar sugerindo a vocês um livro. Nossos Filhos São Espíritos. É um clássico da literatura espírita que foi escrito por Hermínio Correia de Miranda. É um livro profundamente esclarecedor. E aí eu queria chamar a atenção de vocês nesse sentido. Eu vou passar a palavra para Jéssica, para que ela possa me falar como é que foi mesmo, filha, esse teu contato com o Espiritismo, com a evangelização. Como é que isso fluiu na tua vida? Fala aí pra gente. Então, né? O Espiritismo é desde o meu berço, do plano espiritual, meu planejamento reencarnatório lá, eu já tava aqui. E acho que muito pela influência dos meus pais, de continuarem me direcionando nesse caminho, me levando para todos os eventos. Às vezes eu que pedia, minha mãe falava que eu era viciada em centro espírita, porque sempre eu ia para todos os eventos, ia para evangelização. Então, sempre teve presente assim na minha vida e nunca foi algo imposto, nunca foi algo
que eles me obrigavam a ir quando eu não queria, mas eu acho que isso nem precisava, porque sempre foi um ambiente que eu sempre me senti muito confortável, muito acolhida, mesmo quando existiam alguns defeitos, era algo que dava para se adaptar e também a minha própria participação como jovem, como evangelizanda, para poder ajudar o movimento, ajudar a mocidade a poder atrair mais os jovens, para poder acolher melhor essa juventude. Muito bem. Então quer dizer que a senhorita fez planejamento lá no mundo espiritual. Você citou aqui a Neurilane, a mãe da Jéssica, que é realmente uma companheira nossa no processo educacional da Jéssica. Eu só tenho gratidão a Neurilane e eu acredito que, graças a Deus, a gente tem conseguido acertar. Um beijo na Neurilane, um abraço, que Deus te abençoe. Finalmente citaram ela em uma live. Ai, foi! Não era só o meu pai. Ah, pronto, tá vendo? Agora está muito feliz. Pronto, agora aconteceu, né? Realmente a gente tem muita gratidão mesmo. A gente sempre sobre os destinos da Jéssica. Hoje ela faz com certeza muito mais as suas próprias escolhas. Ela nos escuta no sentido da gente orientar. Mas vamos assim. Como é que foi o teu primeiro contato? Qual é a tua primeira grande lembrança de uma evangelização? Aquela que você lembra? Eu me lembro muito da evangelização que era no SEC, que agora é a FEEC, né? Que lá foi onde eu me lembro melhor, assim. Lá tinha evangelização, foi onde eu conheci muitos dos meus amigos que eu levo até hoje, da evangelização, que eram filhos de amigos dos meus pais. E quando a evangelização lá acabou, a gente passou indo pro Francisco de Assis. Eu também tive contato muito, muito grande com o EMS, o Encontro de Mocidades Espíritas do Ceará, que era realizado no La Fabiano, e agora é sempre um ambiente diferente. Então, sempre teve uma ligação assim, muito forte, não só do centro espírita, mas também das amizades que a gente forma, de toda uma estrutura que sempre teve, que sempre foi nesse caminho. Beleza. Eu já não entrei em contato. Com que idade, filha? O quê? Você entrou em contato com o SEC? Nossa, muito nova. Desde novinha. Desde pequenininha eu colocava ela aqui no meu peito, ficava balançando na rede e cantando música do Grupo AME. Eu até disse pra ela. Eu ia pra show do Grupo AME. Exatamente. Desde pequenininha eu ficava lá cantando. Desde pequenininha ela ouvia a música. E aí eu queria levantar aqui a questão do poder da arte na vida da juventude. Tá? Se eu pudesse dar um conselho, quem sou eu, né? Mas se eu pudesse dar um conselho a todo pai e toda mãe, invista na arte do seu filho. Musical, tá? Se ele tiver voz, que nem ela, invista também no canto, invista em algum instrumento. A arte é poderosa no sentido de sensibilizar o jovem, no sentido de educar as emoções do jovem. Filha, tu fez teatro porque eu acabei fazendo teatro também. Tua mãe também fez teatro. Na nossa época lá, a gente fez teatro. E aí? Como é que é? Eu fiz teatro pelo colégio, por outras coisas, mas eu sempre fui muito atraída pelo teatro e depois a música me roubou, assim. Mas eu ainda sou apaixonada pelo teatro. Às vezes, quando eu tinha algum evento na evangelização, no próprio MS mesmo, que tem várias oficinas de diversos tipos de expressões artísticas, fotografia, dança, teatro, música. Então, eu fui muito ligada ao teatro. Ultimamente eu não sou tão assim, mas eu ainda tenho uma paixão muito grande. E agora eu tô mais mesmo no caminho assim da música. Eu acho que também por influências de vocês, dos meus pais, que desde pequenininho eu assistia eles fazendo peças de teatro. Então acho que foi assim. Foi indo, foi fluindo. Pois é. O meu contato não foi tão cedo quanto a Jéssica. Aliás, o meu contato com o espiritismo
foi por causa da mediunidade. Eu não cheguei no espiritismo para depois me tornar médium. E, na verdade, a mediunidade aflorou. Dos 12 até os 16, eu já tinha feito estudos bíblicos, evangélicos, na casa de vizinhos lá da mamãe, do papai, e eu já tinha lido a Bíblia, já pelo menos umas 2 vezes naquela época, e quando foi aos 16, quando eu fui ajudar uma irmã minha em relação a um tratamento espiritual, fui ao centro espírita e tive lá a primeira incorporação, e era um médico, o médico até se identificou como Dr. César Caos na época. Aí eu tive que ir atrás, correr atrás do estudo, para poder entender que tipo de fenômeno era aquele, o que estava acontecendo comigo, tá? De modo que eu não tive a clássica evangelização, não. Eu já entrei pela mesa mediúnica, digamos assim. Nessa época, as mediúnicas eram ao público. Eu quero endereçar aqui minha gratidão imensa ao meu padrinho José Lourenço, que foi o meu primeiro professor do ABC do Espiritismo. Me lembro que eu tinha recebido um livro dos Espíritos pequenininho, capa branca, da FEB, e eu lia. Ixi, Maria, pousava assim de intelectual, porque eu lia aquele livro de 1019 perguntas, mas eu não entendia era nada. Não entendia era nada. E aí, isso foi aos 16. E dos 16 até os 22, psicografia e incorporação. Psicografia e incorporação. Aos 22 é que a minha mentora se apresentou de maneira mais ostensiva para orientar a psicografia. Então, meu contato não foi com a evangelização, mas o meu contato com o evangelho com o espiritismo teve que ser constante. Eu tinha pesadelos, eu tinha contatos com diversos tipos de espírito, dos espíritos bons aos espíritos que estavam ainda meio confusos em relação ao seu progresso espiritual, e isso me exigia que eu tivesse que estar em dias com o Evangelho do Cristo, tentando fazer o bem, fazer a minha parte de algum modo. Então, o Evangelho me serviu como forma de equilíbrio emocional, equilíbrio moral, no sentido de lidar com as sintonias de natureza mediúnica. Mas o ponto marcante para mim, e a Neurilane também vai lembrar, a Neurilane está assistindo, ela vai lembrar, o ponto marcante para mim foi os espíritas André Luiz, que acontecia no Centro Espírita João Evangelista, e aí minha gratidão ao Centro Espírita João Evangelista, que funciona ali na Parquelândia, pertinho do Norte Shopping, Rua Amadeu Furtado, número 78. Exatamente. Então lá foi a minha primeira escola mesmo assim, doutrinária, sistemática, o GEAL, tinha temas muito interessantes. O que me atraía eram principalmente os temas. Eu precisava estudar muito por causa da mediunidade. E aí eu entrei lá na mediúnica também, comecei na educação mediúnica, com 3 meses eu estava na desobsessão e eu tinha que estudar bastante o espiritismo. E o GEAL tinha temas muito intrigantes, era divisão de grupo de estudo, tinha as chamadas integrações, era chamado de integração, as chamadas dinâmicas, eram chamadas de integrações, e era muito legal, era muito gostoso. Era na tarde do domingo, exatamente às 4 horas da tarde do domingo. Então, há um outro professor de espiritismo que eu tive, que foi o Jânio Alcântara. Exatamente. O Jânio Alcântara, que hoje está lidando com os processos terapêuticos, principalmente a partir do Pathwork, com a Teca, sua esposa, atualmente. Então, foi muito legal esse contato. Filha, falando que tu é o Google Maps ambulante. Não, Memória de professor de porque história. Eu tinha que decorar, pegava ônibus mesmo e tinha que decorar, tinha que saber, né? Muitas vezes chegava em casa tarde, porque emendava lá dentro do João Evangelista. Mas era muito legal, muito legal. E eu me lembro que a gente sempre tinha uma atividade social. Filha, como é a tua evangelização hoje? Como é hoje tua relação, tua experiência? A minha evangelização, a minha mocidade, né, do Francisco de Assis, o Cefa, eu considero, tipo, muito, muito, muito boa, até porque eu tô lá há um tempo, desde os meus 12 anos, então eu vejo realmente a evolução da mocidade lá. Foram, tipo, fases minhas em que tinha vezes que eu tava muito animada pra ir, outras vezes que eu
não tinha tanta vontade de ir por conta de não sei, de não me atrair tanto, de poucas pessoas ou algo assim. E hoje a gente tem muitos jovens que vão. Eu sei que o importante não é a quantidade, é a qualidade, né? Mas é como um retorno de que realmente o que eles estão fazendo tá dando algum resultado. E lá eles fazem valer muito a nossa participação, eles nunca dão as coisas na nossa mão ou coisas já prontas. Nós é que temos que ir lá fazer, raciocinar, pensar, construir. Então, essa participação que eles fazem a gente construir é muito bom, faz a gente fazer realmente parte da mocidade, não só estar lá para ouvir. Olha, a Michelle tá aí. Michelle, um beijo, Michelle. E um abraço no Eudenberg, no Eudinho, viu? Tinham me perguntado aqui se eu já senti mediunizada quando estava cantando ou atuando. Não, eu creio que eu não tenho nenhuma mediunidade ostensiva assim, mas teve uma vez que eu fui atuar, assim, eu fui convidada até pelo Edi, eu acho que ele tá assistindo. Eu fui convidada pelo Edi pra fazer como se fosse uma atuação em um seminário que ele estava dando de prevenção ao suicídio. E eu tive que interpretar uma pessoa que estava tentando cometer o suicídio e as pessoas lá da plateia que estavam assistindo o seminário, elas tinham que interagir comigo. Então ali teve um momento em que simplesmente me veio a... O Edi tá aí, ó. Ele tá aí. Me veio, tipo, como é que eu posso dizer? Eu não me senti triste de verdade, mas eu chorei como se eu tivesse, entendeu? Então, tipo, foi uma energia muito forte. Nem eu sabia que eu conseguia fazer algo assim, entendeu? Até falei pro meu pai, ele falou, tipo, acho que não era só você que tava ali. Deve ter sido, realmente, né? E uma coisa assim tão importante, não era um evento espírita de fato, mas são coisas que transcendem o espiritismo, né? Está em todos os lugares. Um abraço, Edi, um beijo no coração, gratidão aqui, em nome de papai que fala para você, titio. Muito obrigado mesmo pelo seu carinho e por você também abrir essas portas para a Jéssica, para que ela possa sim se descobrir, né, e se potencializar. A tia Alane tá perguntando aqui, eu queria que tu pudesse responder, que Tá. tem mais experiência nessa área. Ah, mas tu completa aí, complementa, mulher. Ela perguntou por que existe tanta resistência dos jovens, jovem que já entrou no espiritismo por conta da mediunidade. Se você teria como responder por que tem essa resistência dos centros espíritas dos jovens na mediúnica? Eu penso que eu fui abençoado, porque eu peguei uma brecha. No meu momento histórico, as mediúnicas não sofriam tanta burocratização. Depois eu vou explicar bem isso, para vocês não me entenderem mal e também nenhum dirigente espírita achar que eu estou fazendo uma crítica corrosiva. Mas você já notou que as meninas Bodin, elas tinham 12 anos? Você já parou para pensar que a Jafé, que era a médium revisora da codificação, tinha 17? Você já percebeu que grande parte das respostas que os espíritos deram vieram através de pré-adolescentes e adolescentes? E muitos jovens, eles chegam no espiritismo justamente por isso. Por conta dessa mediunidade, já conheci várias pessoas que elas chegam com essa demanda, com essa não só curiosidade, mas porque estão passando por algo assim e elas querem entender. Taizinha, um beijo, meu amor. Eu lhe vi aqui, viu? A live, eu acho que vai ficar gravada. Eu acho que a Jéssica vai deixar. Eu vou salvar. Vai salvar aí, vai ficar gravada. Então, gente, vamos dizer que eu fui abençoado nesse sentido, porque a mediúnica, ela realmente não tinha esse padrão, realmente era o outro extremo, você já ia para a mesa mediúnica. No meu caso, foi a exceção. Eu realmente não aconselho um jovem sem
sem menos um conhecimento básico de mediunidade e de doutrina e já jogar numa mediúnica, principalmente porque é um desafio chamado vestibular, principalmente porque jovem tem um desafio chamado estudos e principalmente porque esse jovem precisa sim ter a autorização dos seus pais. Então a gente tem que ter sim alguma prudência, mas nós não podemos burocratizar o acesso do jovem à mediunidade, porque muitos jovens apresentam sim alguma maturidade para o exercício da mediunidade, maturidade espiritual que eles já trazem de outras vidas. Isso precisa ser analisado com carinho, sempre pensando no seguinte: cada caso é um caso. E sempre pensando que o centro espírita tem que dar suporte de estudo a todos que chegam. Independentemente se chegam de mediunidade ou sem mediunidade, não importa. Eles precisam estar estudando doutrina espírita. Essa mocinha já levou um não bem redondo meu. Ela falou que ia ter um curso de mediunidade em tal local, que eu não vou citar, ia ter um curso de mediunidade e que ela estava pensando em fazer. Aí eu peguei e disse assim: filha, me diga uma coisa, você já estudou suficientemente a doutrina espírita? Ela disse: não. Aí eu disse assim: e por que você vai estudar de maneira especializada a mediunidade? Ela ficou pensando. Aí eu disse assim: eu não quero que você faça curso de mediunidade para você não ficar criando na sua cabeça caraminholazinhas, pensando que é médium sem ser, objetivamente. Ela tem mediunidade sim, porque ela muitas vezes escreve. Ela já escreveu uma poesia e mandou para mim no momento que eu estava precisando ouvir o que estava na poesia. Ela do nada vinha no carro, escreveu a poesia no celular e jogou para mim. E eu estava precisando ouvir a poesia exatamente naquele momento. Então, mediunidade intuitiva, ela tem. E ela já teve uma experiência com o meu pai, que estava. Ela estava participando de uma oração, de uma prece, inclusive no ambiente da própria FEEC, da federação, e ela disse que estava no passe, não era, filha? Não, era como se fosse. Era num salão, uma prece assim que eles estavam fazendo e a gente estava só de olhos fechados. E aí, como é que foi? E aí teve uma hora que eu simplesmente não escutei mais o que a pessoa que estava fazendo a prece estava falando, eu não escutei mais. Tipo, eu tava de olhos fechados e eu realmente não vi ninguém assim através dos meus olhos. Mas eu fiquei escutando como se fosse realmente no meu pensamento o meu avô falando comigo. Eu tive essa sensação, sabe? Pronto, Também exatamente. tive já desdobramento consciente. Pronto. Mas veja, não é algo que exija dela o compromisso de estar numa mesa mediúnica. Pelo menos até agora não foi assim. No meu caso, me exigia estar. A Taizinha está lembrando muito bem que não é o ponto mais importante. O ponto mais importante é dar suporte de espiritualidade. Essa é a grande prioridade que deve estar alta. Até porque na fase da juventude a gente fica meio confuso com tudo, até com a própria identidade. Você tem 1000 sentimentos diferentes por causa de 1000 variações hormonais e você tem 1000 sentimentos diferentes por causa das questões reencarnatórias também. E por causa do confronto do que você recebeu de educação para quem você é como espírito do passado. Então, há uma confusão de identidade ali. E tem gente que vai pensar: é mediunidade, vai taxar, é mediunidade. E nem sempre é mediunidade. Às vezes é apenas esse processo de definição, de redefinição de passos que deságua do inconsciente para o consciente. Estão perguntando aqui para mim como eu vejo o conjunto das atividades da instituição espírita, a tarefa da evangelização, tanto para as crianças como para os jovens. Eu acho que é extremamente importante. A evangelização infantil, com certeza, é um trabalho muito difícil, um trabalho muito desafiador. E também a mocidade, que são duas gerações muito diferentes, duas idades muito diferentes, mas que têm uma importância muito grande. Eu levo como exemplo a minha irmã. Eu sou jovem, eu tenho 19 anos, ela já tem 6 anos, vai fazer 7. Então, eu tenho essa visão da diferença de abordagens que existem, mas também tipo, da importância que tem isso. Ela, na evangelização, depois que ela volta,
ela trata as coisas com muita naturalidade, coisas como o desencarne. Ela pergunta dos avós dela, que ela só conheceu o avô, e ela pergunta dos dois, do avô e da avó dela, que ela nem chegou a conhecer. Então ela trata tudo isso com muita naturalidade. Às vezes ela sonha com algumas coisas, e ela às vezes ela pergunta: Jé, qual vai ser o seu nome quando você nascer de novo? Então, ter essa abordagem espírita já com a criança já traz uma naturalidade para ela muito grande. Ela vai crescer já com isso muito enraizado na cabeça. E quando você chega com um jovem, já é um pouco mais difícil de poder botar isso na cabeça. Ainda mais que o jovem é tipo muito questionador, não que seja algo ruim, mas as crianças, elas mais recebem assim do que questionam as coisas, sabe? Então tem muita importância essas duas atividades na evangelização. E eu lembro que tem uma coisa muito clichê que ainda melhorou um pouco, mas ainda perdura, sabe? Espiritismo é coisa para gente velha. Espiritismo é coisa para gente pensada. Espiritismo é coisa para gente experiente. Espiritismo é coisa para gente. Pois vai nessa, vai. Movimento espírita. Vai nessa para tu ver se o espiritismo vai ter futuro, se o espiritismo vai ter algum amanhã. Porque se esse conhecimento fica restrito só aos sabichões, se esse conhecimento fica restrito só aos intelectuais, se esse conhecimento fica restrito só aos mais idosos, aos mais velhos, qual é a semente do espiritismo para o amanhã? Então, eu me lembro muito de uma frase que ela precisa ser revista. Essa frase precisa ser revista. Essa frase é do Leopoldo Machado, que foi um grande ativista espírita, autor da Caravana da Fraternidade. Estou relembrando aqui, saudoso, nosso irmão Reginaldo, nossa irmã Josi, né? Relembrando os tempos com a Neurilane realmente nesse trabalho, né, da Caravana da Fraternidade, o Grupo AME, o Expedito, né, os grupos de arte espírita de há pelo menos 25 anos atrás. A gente lembra que a Caravana da Fraternidade é inspirada no Leopoldo Machado. Leopoldo Machado tinha mania de dizer assim: os velhos sabem, mas não podem. Os jovens podem, mas não sabem. Aí ele diz assim: se os jovens soubessem. Nesse se os jovens soubessem, eu colocaria para vocês que se trata de o espiritismo debaixo do alqueire, não. Não esconda a luz debaixo do alqueire, não. Ofereça para o seu filho. Perguntaram ao Chico Xavier: quando devo colocar meu filho na evangelização? Aí o Chico respondeu assim: qual a idade da sua filha? Ela disse assim: ela tem 3 anos. Aí o Chico respondeu: pois corra, minha filha, vá atrás de evangelizar, porque você está atrasada há 3 anos. E lembrando da gravidez, né, da fase da gravidez, eu me recordo que a gente já evangelizava a Jéssica era no ventre. Então não é nem de berço, é de barriga. É de barriga. Aí tem gente no movimento espírita que diz assim: não, eu não vou forçar a minha filha a ter uma orientação filosófica ou religiosa de nenhuma natureza, do evangelho, não, eu vou ensinar valores, vou deixar que quando ela crescer ela escolha. Legal. Então deixa que quando ela cresça ela escolha se quer estudar ou não na escola, aprender matemática ou não na escola. Eu acho que esse pensamento realmente é um pensamento equivocado, respeito, mas eu penso que a gente deve oferecer Jesus. Jesus, antes de tudo, ofereceu Cristo através desses valores que o Evangelho nos ensina, seja por qual orientação for, mesmo que depois o jovem amadureça, faça seus encontros, seus caminhos e escolha um outro caminho. Se a Jéssica fosse evangélica, não teria problema para mim. Se a Jéssica fosse budista, não teria problema para mim. Até porque eu sou espírita. E o espírita é aquele que, pelo menos por princípio doutrinário, reconhece em todas as referências filosóficas escolas de espiritualidade diferenciadas. Me diz, filha, a evangelização realmente é importante para o jovem? Eu acredito que seja muito importante, desde que tenha a abordagem certa. Porque eu acredito que muitas vezes não impor, mas
jogar as coisas para os jovens, assim, e às vezes muitos questionamentos que eles têm ou abordagens que eles querem ver, não existe. Existe apenas a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo e não algo realmente para a prática, levando como exemplo a minha evangelização do Cefa. Eu acredito que todo ano, ou todo semestre, assim, eles dão uma folhinha pra gente poder realmente colocar nossa avaliação da evangelização e eles perguntam quais são os assuntos que a gente quer ver lá, sobre o que a gente quer discutir, mediunidade, sexualidade, drogas. Então quer dizer que eles não têm um currículo pronto, eles não têm um programa pronto, não parte deles. Que não. Tio Paulinho pode me ajudar, mas eu acredito muito que eles fazem esse currículo, esse estudo, de acordo com as nossas exigências, de acordo com a nossa demanda, de acordo com o que nós queremos ver, do que nós temos curiosidade, sabe? E eles respeitam muito a nossa autonomia, os nossos questionamentos, eles sempre procuram realmente responder com a doutrina, e é isso que deixa tudo mais simples, mais interessante pra gente, e não algo dogmático, sabe? E aí, você aprende só religião? Não, né? Tem várias vertentes. O que sempre chama mais a atenção é realmente a ciência, porque é algo que a gente vê em todo lugar, no colégio, e tem tipo em tudo da nossa vida. Então essa parte da ciência na doutrina espírita chama muita atenção, sendo que sempre tem que ter o equilíbrio, né? Então tem vários tipos de abordagem, eles sempre usam também dinâmicas com a gente, seja de teatro, música, filme, pra gente poder comentar. Não o estudo apenas do Evangelho segundo o Espiritismo, estudo de todas as outras obras básicas. Teve até visitas ou tipo seminários que a gente mesmo que tinha que construir as coisas. Então sempre teve muita nossa participação. Eles nunca subestimam a gente em nada, assim, sabe? Pelo menos não agora nessa fase da evangelização. Já teve outras fases em que realmente eu não tinha tanta vontade de ir, não tinha tanta atração, mas realmente agora é algo que chama a atenção, que acolhe a gente, que cuida das nossas demandas. Ó, a vovó Lucy chegou aí, né? O Alu. Um beijo, viu? Gratidão sempre, vovó Lucy, vovô Alu, por essa preciosidade, por essa joia que é a Jéssica. Olhe, realmente, o que aconteceu comigo? A mediunidade me exigiu o estudo da ciência espírita e é impressionante. Como é que você tem um cardápio que nos parece bastante completo, que nos parece, eu não vou dizer que é completo porque seria presunção dizer isso, mas um cardápio que é bastante completo. Tem ciência, tem filosofia e tem religião. No caso, a vivência moral. Religião nesse sentido, de atitude. Que é o que o Espiritismo muito pede da gente. Não é a religião dogmática, mas é a religião de atitude. Então, muitos jovens hoje, eles estão deixando o mundo religioso porque não suportam mais só o dogmatismo, o sermão, não aguentam mais ouvir só regra, só regramento de conduta. Eles querem pensar, eles querem analisar, eles querem questionar. E se o questionamento no jovem é anatematizado, se o questionamento no jovem é condenado, se o questionamento no jovem é algo ruim para um grupo de evangelização, então realmente fica muito difícil o jovem se interessar, o jovem ficar. E sem falar que esses estudos precisam ser muito dinâmicos. Eles precisam ser dinâmicos, eles precisam ser atrativos. Ela pode falar que o currículo, o programa é montado a partir das necessidades, das demandas deles. Não que eles não tenham uma base ou um eixo, mas é impressionante. Isso faz com que a doutrina, e a gente estende aqui a reflexão para outras religiões, para que elas tenham respostas, para que elas tenham ressonância, para que elas possam dialogar com o mundo, porque há muitas vezes essa ruptura. Você vai para um lugar ali que é o lugar
do templo e lá você é bonito e maravilhoso. Aí você sai para viver uma vida outra lá fora, uma vida dupla. Isso aí realmente é uma interface religiosa bastante falida que a gente precisa rever. Eu vi uma colocação aí, tá bom? Não vou precisar citar nome, de que assim, a Jéssica segue meus passos. Não, a Jéssica não segue meus passos. A Jéssica segue Jesus. Ela não segue os passos do pai. Ela não segue os passos da mãe. Ela encontrou em Jesus. Do mesmo jeito que a gente encontrou em Jesus um caminho, ela encontrou também em Jesus um caminho. Por meio da lente da doutrina espírita, ela encontrou. E ela ficou construindo a sua própria convicção. A convicção que eu observo na Jéssica, ela é muito natural. Ela é muito melhor forjada do que a minha, que veio por uma necessidade de ter que estudar para entender uma fenomenologia que acontecia comigo. Então, é muito importante que a gente entenda que nós não podemos moldar nossos filhos ao nosso gosto, fazê-los seguir o que seguimos. Eu não deixaria de ser feliz. Volto a dizer, se ela seguisse uma outra caminhada, eu não deixaria de ser feliz por isso. Porque eu tenho certeza que muitas outras escolas de espiritualidade também ensinam o amor ao próximo, também ensinam a adoração a Deus, também ensinam a boa conduta, também ensinam a buscar transformar o mundo, tá? Até porque também é muito da necessidade do espírito, assim, vir nessa religião, nessa doutrina, muitas vezes ele pode... É aquilo que ele está precisando naquele momento, é aquilo que ele tem capacidade de entender naquele momento, é o que vai realmente fazer ele progredir na evolução, né? Teve alguém que falou que não tem material para crianças da doutrina espírita. Tem até uma escassez, assim, é difícil de encontrar, mas existe. A minha irmã, ela vê Meu Pequeno Evangelho, tem da Turma da Mônica, quadrinhos já adaptados. Eu acho que a escassez maior realmente é para os jovens. Com certeza, várias vezes eu era a consultora de livros para jovens do meu pai. Ele me dava um livro para ler, eu li o livro numa tarde, ele perguntava se era para jovem, eu falava que não. Porque sempre tinha muita técnica, um vocabulário difícil, uma linguagem que não era atrativa, alguma história que não prendia, entendeu? Então, tem realmente uma escassez de conteúdos para jovens. E eu acho que essa é a grande dificuldade. Eu acho que, como você sempre fala, é o êxodo dos jovens do centro espírita, né? A falta deles lá, a falta de público jovem, de interesse, de atração deles no centro espírita. Detalha mais, filha, o que é que te atrai e o que é que não te atrai? Eu acho que o que me atrai é essa autonomia que a gente tem, né? Principalmente por conta das artes. Eu acho que cada um de nós tem uma arte diferente, seja pintar, dançar, seja atuar, cantar, tocar. É só procurar que você realmente descobre alguma dessas artes, algum desses talentos que você tem. Eu conheço gente que tem arte de tipo circo, realmente, e quando sempre era algo do MS, aí eles faziam uma oficina, fizeram uma oficina de circo, justamente porque começou a ter muito essa demanda, não só por pessoas que já tinham esse talento, por pessoas que queriam aprender. Então, é algo que me atrai muito quando isso é estimulado, quando se usa dessas artes para poder nos ensinar as coisas. Eu prestava muito mais atenção em uma peça de teatro que era de 10 minutos do que uma palestra de alguém parado falando por 1 hora, sabe? Ou então eu entendia muito mais a doutrina por conta de uma música do grupo AME do que quando eu fazia algum evangelho e só lia o Evangelho segundo o Espiritismo. E também é essa questão de atrair o jovem de acordo com as próprias demandas dele, sabe? Não é algo que você deve impor pro jovem, algo que, não, você tem que ver isso aqui. Tem que saber o que ele quer, tem que saber o que ele está precisando saber, o que ele está procurando ali na doutrina espírita, porque
cada caso é um caso, e para não ter esse êxodo, assim, não ter essa retirada do jovem. A Tia lembrou muito bem do Adeilson, que até tem uma live com ele, que ele realmente é muito bom. Os livros dele são os que realmente começaram a me atrair muito, são livros realmente para jovens. Ele também tem livros para crianças, para quem perguntou aí dos livros para as crianças. Ele tem livro para todas as gerações. Então, eu uso muito ele de exemplo, porque realmente são muito bons os livros dele. Eu uso até muito de inspiração para pensar em alguma história, alguma abordagem que poderia ser bom para os jovens ou para crianças, para minha irmã também. Então, eu acho que é isso. Teve uns livros também da Vera Lúcia Marizek de Carvalho que você gostou. Aquele livro A Mansão da Pedra Torta, você disse que para mim que era bem atrativo. Teve um que era o Ala 18. Ala 18 também te atraiu bastante, né? Ala 18. Mistério da Fazenda. Mistério da Fazenda, Mansão da Pedra Torta, foram livros que atraíram. Sabe por quê? Porque o jovem ele é atraído por mistério, suspense. Não pode ter na literatura juvenil uma obviedade. E eu volto a reforçar, realmente a literatura infantil espírita é bastante rica, tem muitas obras, tem muitos livros. E a juventude, a literatura juvenil é que é um pouco mais carente de escritores que realmente prendam atenção nessa área. Então, é muito importante as evangelizações elas pensarem sobre essa coisa de partir da realidade e da realidade fazer uma leitura espírita. E não propor um assunto de gabinete para que o próprio jovem tente fazer conexão com o mundo, vai ficar difícil. É melhor trazer o problema de mundo para o jovem solucionar, dar autonomia para o jovem solucionar. Teve uma época que eu recebi uma mensagem de uma proposta pedagógica que foi coordenada, ela era trazida pelo Ivan de Albuquerque, foi publicada com a Ângela Linhares, inclusive, que a Ângela Linhares é do coletivo Girassóis, né? E é um encontro evangelizador espírita, baseado em 15 autores que o Ivan de Albuquerque costumava estudar, relacionado com a juventude. Então, algumas evangelizações, elas conseguiram manter de maneira atrativa, de maneira simpática, de maneira leve, a partir disso. E o jovem também precisa de tarefa. Uma outra coisa que o jovem também precisa é de exemplo. Jovem detesta hipocrisia. Se tem uma fase da vida que o jovem detesta uma hipocrisia, é a fase da juventude mesmo. É essa fase aí, ele quer ver se aquilo ali é real. Se não tiver exemplo, aquilo ali perde sentido para ele. Então, tem também o trabalho social. O jovem tem que desenvolver o trabalho social. Fora o grupo Centro Espírita, a Jéssica participa de um... Tá suspenso por causa da quarentena, né? Como é o nome do projeto? Estavam pedindo para eu falar do projeto social. Eu não sei se é do que eu faço a parte ou da questão do espiritismo também, mas eu vou falar dos dois. Dos dois. Eu entrei mais nessas ações Só sociais. lembrando que falta 15 minutos para a gente concluir, viu? Então as perguntas que tiverem, façam logo. Eu comecei a ter mais ligação com esses trabalhos sociais justamente por conta do espiritismo, por conta do Centro Espírita. Tem sempre projetos no Centro Espírita que eles chamam a mocidade, a gente sempre leva o que a gente pode, sabe? Não só material, mas a gente planeja alguma apresentação. Tem lá os Filhos de Assis, que é o grupo musical infantil juvenil de lá. Alguma peça de teatro, sempre que a gente vai em um orfanato ou em um abrigo de idosos. Então começou aí e é uma prática que eu amo de paixão, é a ação social. É tanto que eu participo de um projeto social que não é vinculado a nenhuma instituição, não é vinculado a nenhum tipo de religião, nenhum tipo de doutrina, que é o projeto Espalhando Sorrisos, que foram simplesmente jovens que se juntaram para ir em uma ação no Peter Pan. E eles tiveram essa ideia de continuar com isso, formar realmente um grupo fixo. E hoje nós temos mais de 200 pessoas, tem o Instagram também do projeto, a gente tem blusinha e tudo mais. Então é algo assim que eu me orgulho muito. Tem vários outros projetos sociais que eu quero fazer parte, mas a gente tem que
cuidar do que a gente já tem para não negligenciar nada, né? Eu lembro também que desde que eu era pequena, assim, não tão pequena, mas mais jovem, assim, eu participava da caravana do Natal, que sempre tinha lá no centro da cidade. Era tipo, eu passava o meu Natal era isso. Era ir lá, a gente andava vários quarteirões entregando roupa, comida para brinquedo para as pessoas, para as famílias, tanto crianças quanto adultos em situação de rua. Então é sempre algo que eu tive muita paixão, assim, que sempre me chamou muita atenção. Eu acho que isso sempre chamou muita atenção do jovem, porque é o espiritismo na prática, né? E é onde ele pode exercitar o espiritismo através da arte também. É onde a gente planeja as coisas que a gente pode fazer, que a gente pensa, como que a gente pode trazer alegria para as pessoas sem dogmatizar, sem ser algo do espiritismo, porque não é algo do espiritismo, a carência existe em qualquer lugar. E várias vezes que a gente ia, principalmente em abrigo de idosos, as senhorinhas eram muito católicas, evangélicas, então a gente sempre teve muito cuidado para não trazer algo assim como se fosse o espiritismo, para não ter nenhuma repulsa. Então eu acho que isso é uma das coisas também que me atrai muito no Centro Espírita, e também até que eu faço de um projeto que é Maravilha. Como é o nome do projeto? Espalhando Sorriso. É isso aí. Projeto Espalhando isso Sorriso. aí. Então, eu queria lembrar aqui que o Audálio está aí. Audálio, um beijo no coração, querido, seja bem-vindo. A Eleudi também, um beijo no coração, Eleudi. Obrigado pelo carinho sempre presente. A Valesca também, um grande abraço em vocês, tá certo? A Daniela, a Danizinha lá do lado de Clara, né? Tem um Natal de Amor, né? Tem muitos jovens que participam do Natal de Amor, que também é um projeto extraordinário. Tá? Olha, a tua tia chegou aí. Vixe, mas não pode chamar de tia, ó. Vixe, não podia chamar ela de tia por causa da idade dela. Vou ser deserdada. Vai ser deserdada. E agora? Simone chegou aí. Um beijo, Moninha. A gente te ama. Então, gente, eu queria perguntar uma coisa aqui pra Jéssica, bem interessante. E aí, filha? A gente só te dá livro espírita? Não. Meu primeiro contato com livros, assim, foi desde pequena e coisas que eu realmente me interessavam. Meu pai me levava pra livraria, eu ia pra área infantil e ele perguntava o que é que tu achou interessante lá e comprava pra mim. Então, a leitura pra mim sempre foi muito estimulada dessa forma. Eu também era uma criança meio estranha, sabe? Eu tinha enciclopédias da natureza, enciclopédia dos dinossauros, enciclopédia do corpo humano. A gente saía da livraria, eu comprava 3. Quando eu vi, ela tinha escolhido 10. Teve dia que ela escolheu 10. Teve um dia que ela escolheu 13 livros. Eu disse, filha, peraí, escolha os mais prioritários. Você vai ter tempo para ler? A pergunta era essa. Você vai ter tempo para ler? Aí ela foi, com o tempo, ela foi se organizando em relação a isso. Mas era uma ânsia realmente de leitura. Mas desde pequenininha ela sempre viu a mãe dela estudando e eu lendo. A mãe dela estudando, eu lendo, estudando. Era o ambiente dela. E também para me introduzirem numa literatura mais jovem, eu sempre fui muito estimulada. Meu primeiro livro juvenil foi Percy Jackson. Eles nunca me deram só livros espíritas. Eles primeiro se preocuparam em me introduzir nessa literatura. Eu peguei gosto por isso e eu leio de tudo. É tanto que um livro espírita me atrai quando ele tem as abordagens desses outros livros que eu sempre leio. Muito bom. Vamos às perguntas, Jéssica. O povo fez perguntas, será? Deixa eu ver. Olha aí, vê se fez pergunta. Tá acabando o tempo. Estavam pedindo para falar Gratidão, gente, por vocês aqui prestigiando a gente, tá bom? Nesse papo aqui informal de pai e filha. Estavam pedindo para falar o nome dos livros infantis. Tem vários, assim. Tem um que é o Meu Pequeno Evangelho, que é da Turma da Mônica. Tem os do Adeilson, que eu não vou saber de nome, os infantis. Mas tem muitos até. O que mais os jovens mesmo. A gente podem fazer perguntas, viu? A gente vai responder só agora, porque... Beleza, a vó Zumira. A vó Zumira. Não acredito! Mamãe, um beijo.
Um beijo, Um mãe. beijo, vovó. A senhora tá muito tecnológica, viu? Verdade. Tá um negócio muito sério isso, viu? Tá muito habilidosa com o negócio de celular agora, é? Tá assistindo? Um beijo. Nós te amamos. Hein, filha, e aí? Perguntas? Ah, eu queria falar uma coisa. Fala. Polêmica. Polêmica. Pá, 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 pá. Polêmica. Outra coisa sobre as mocidades e sobre os centros espíritas. Eu acho que falta preparo para poder receber as demandas dos jovens ou como saber ajudar e abordar um jovem em determinada situação, porque existe muito esse conflito de gerações, né? Então, eu sei que chegam muitos jovens, não só com questões de mediunidade, mas questões também de sexualidade, questões de depressão, ansiedade, e falta realmente um preparo para poder lidar com isso. Eu acho que o primeiro instinto assim dos adultos é ligar para os pais, não é a melhor forma realmente. E eu acredito que na minha mocidade já se criou uma confiança muito grande. É tanto que tem jovens lá que eles se abrem com a gente, se abrem com os evangelizadores sobre essas coisas. Coisas que nem os próprios pais sabem, entendeu? E eu acho que é dessa forma que a gente deve acolher. Nada imposto, nada incisivo, mas procurando realmente, com a nossa relação que a gente cria com essas pessoas, com esse público, tentar ajudar da forma que pode e não de uma forma incisiva, desesperadora, assim, sabe? Porque realmente tem dificuldade nesse acolhimento dessas coisas. É realmente algo difícil de você saber como acolher um jovem assim, mas eu acho que precisa de estudo, eu acho que precisa de preparo. Não é só chegar lá e falar, não é só chegar lá e fazer. Precisa ter atentar para essas coisas. E cuidado para não querer ser psicólogo, né? Você tem que orientar que busca o psicólogo. E que muitas vezes acontece de gente querendo fazer uma atuação dentro do centro espírita e querendo fazer. A atuação do centro espírita tem um limite. Vamos reconhecer. Ah, não, porque é espiritual, alcança tudo? Não, tem um limite. Você tem que ter responsabilidade e ética. Porque existem coisas que são para a medicina, existem coisas que são para a psiquiatria, para a psicanálise, para a psicologia. Então você também tem que ter essa noção. Até uma psicopedagoga determinadas demandas juvenis ou da infância. Queria citar aqui a Cíntia, que diz que já estava evangelizando o Manuelzinho há muito tempo, desde que nasceu. O João Paulo e a Ciede, da Casa de Francisco, que também estão por aqui. Um beijo no coração. Teve uma pergunta aí, viu, Jéssica? Eu vi uma pergunta que se tu namorasse com um ateu, o que eu ia fazer? Teu namorado, filha. Teu namorado. Ele é agnóstico, na verdade. Teu namorado, que ainda tá adiando a conversa comigo ainda. Ainda não conversei com ele, assim, tete a tete, assim. Ainda não olhei nos olhos dele, assim, para conversar direito o que ele quer com você de verdade. Hein? Imagina. Como se eu fosse assim, né? Mas olha só. Hein? Como é o Vinícius? O Vinícius é o quê? Ele é agnóstico e tanto faz pra mim o que ele é também. Mas perguntaram se eu me apaixonasse por um ateu, o que eu ia fazer? Eu ia deixar ele viver a vida dele, né? O que eu posso fazer? Do mesmo jeito que eu espero que ele me respeitaria por eu ser espírita, eu iria respeitar ele de qualquer jeito por ser ateu. Eu sempre sou muito... como é que eu posso dizer? Sou muito aberta pra falar das coisas da visão do espiritismo, e tem vezes que amigos meus que se dizem ateus, que se dizem agnósticos, eles se interessam, mas eles não se aprofundam e tudo mais. Mas eu não acho que isso seja algo ruim, eu não acho que isso seja um conflito, porque realmente é só um rótulo. Existem pessoas que são ateus, que eles praticam muito mais o bem do que pessoas que se dizem espíritas, católicas ou evangélicas ou seguidoras de Jesus ou seguidoras do Cristo. Então eu acho que não importa o seu rótulo, não importa o que é que você importa o que você está fazendo da sua vida, o que você está fazendo na vida dos outros.
suas atitudes realmente, sabe? Respeito acima de tudo. A Jordana tá falando ali. Respeito acima de tudo. Ó, o Eudinho entrou. Ei, Eudinho, seu lindo, um beijo no coração. Taizinha dando gargalhada. O que é que tu tá rindo, mulher? O que é que tu tá... Ó, a Luísa, disse tudo. A Minha Luísa. amiga, A Luísa. minha melhor amiga, a gente se conheceu por causa do espiritismo. Foi assim, tá espírita também, aí sou. Aí a gente se conheceu, virou melhor amiga agora. Mais uma relação que o espiritismo trouxe pra gente. Amor, ó, Vinícius, estavam falando de você aqui, viu? Cristianismo é um estilo de vida e não uma categoria. A Taizinha tá lembrando aí muito Tem bem. ateu que age como verdadeiro cristão, com certeza. É verdade. Tem muito mais honestidade às vezes, né? E muito mais clareza e às vezes até muito mais caridade do que muita gente, né? Então, e a gente tem que saber, olha só, quando eu olho para minha filha, gente, eu fico tão feliz de ser natural nela. Não foi nada imposto. A gente apenas diz assim, ó, eu sigo isso aqui, a gente lê isso aqui. Então, tá aqui a evangelização, estou lidando a evangelização. E hoje, ela tem uma convicção muito consistente. A Jéssica não precisa argumentar com ninguém, discutir com ninguém, convencer ninguém. Ela simplesmente é espírita. Ela é espírita por convicção. Mas é muito natural nela. Se desenvolveu muito naturalmente. Então, a gente precisa parar de querer moldar o outro. A gente tem que parar de querer fazer do outro massinha de modelar. Nas fases de infância, a gente oferece esses subsídios, mas a gente tem que ter respeito pelo espírito, por aquela individualidade. Exatamente. Porque a gente acha que porque funcionou com a gente, pode funcionar com o outro. E realmente não é assim. Pode ser que o ateísmo ou qualquer outro tipo de religião, de pensamento religioso, funcione para aquela pessoa e não funcione para mim. Eu tenho convicção de que outros tipos de religião não funcionam para mim e por isso eu devo respeitar as outras pessoas que têm outras convicções por conta das experiências dela, por conta do espírito dela, que veio para alguma coisa e é essa a demanda do espírito dela, entendeu? Não tem como eu querer impor a minha visão na outra pessoa. É até meio que anticristão você querer fazer isso, né? Tem a questão da tolerância, tem a questão do respeito. Me perguntaram se eu tenho penso em fazer algum trabalho ou estudo fora do Brasil. Não penso. Eu sou muito patriota, digamos assim, com o meu país. Eu penso realmente que existem necessidades aqui. Eu acho que eu realmente tenho algum propósito para fazer. Mas ela me falava sempre da Grécia. Eu não sei qual era a fixação dela na Grécia. E Roma também. A França também e Roma. Ela tem umas coisas assim. Mas ela diz que é só turismo. Ela ama o Brasil. Brasileiríssima. Eu amo meu país e eu acho que aqui tem muita coisa para fazer. Tem muita coisa para fazer. Pois é. Eu não me vejo realmente saindo daqui e, entre aspas, fugindo de tudo isso. Eu sinto realmente esse peso de alguma coisa que precisa ser feita, sabe? Que eu não posso sair daqui. Mas eu amo ficar aqui, realmente. Gente, a nossa live vai acabar. Com certeza. Todo mundo aí no comentário. Um beijo no coração. Nós dois aqui desejamos muita paz para vocês. Que vocês também possam encontrar esses caminhos, né? E que possam também encontrar um caminho de respeito às individualidades. Que o mais importante é que cada um possa encontrar a sua própria escola de espiritualidade. Obrigada, gente, por essa live. Eu acho que foi realmente muito enriquecedor esse nosso diálogo, né? Obrigado por todo mundo que acompanhou aí, obrigado pelo convite. A gente tava precisando desse papo, não era? Era um papo assim. A gente nunca tinha conversado sobre isso. A gente nunca conversou sobre esse tipo de coisa. Obrigado pelo Coletivo de Gerações que convidou a gente e eu vou deixar aqui a live salva. Então, muito obrigada mesmo, muita paz para todos vocês, que isso tenha servido para alguma coisa, para as nossas relações familiares, para nossas relações com o espiritismo. Então, muito obrigada, muita paz e boa noite.
Beijo.